Eu sou o Jorge Prendas, sou músico há tempo suficiente para já ter juízo e pronto, estou no Transistor, juntamente com o meu amigo Oscar Rodrigues. Sou também músico há algum tempo, mas sinto que ainda não tenho juízo. Ao contrário. Não, eu também não tenho, mas estou à procura dele. E nós os dois iniciamos esta ideia do Transistor exatamente na altura da pandemia, talvez pela distância e foi a rádio, no fundo, que nos inspirou para ter esta ideia, que foi a rádio que nós ouvíamos, e o Oscar aí receitou-me o Radio Garden, lembras-te? Lembro perfeitamente. E portanto ficávamos em casa a trabalhar, a ouvir rádios de todo o mundo, as mais diferentes, e a partir de certa altura a colecionar sons, a gravar aquilo que íamos ouvir. E daí até outubro de 2024, não foi? Que lançamos, Sim, novembro. Novembro, sim, Novembro de terminámos 24, em outubro. terminamos em outubro. Foi de facto um caminho de descoberta e de trabalho, olhando para o som da rádio como instrumentos, não é? No fundo, cada corte que fazíamos era um instrumento, e a partir daí construímos o primeiro disco, que se chama Shortwave, e que foi lançado em novembro de 24. Porque esta história da rádio, na altura, lembro-me de falarmos muito sobre isso, foi uma espécie de libertação contra o início desta ditadura dos algoritmos, que é de nós entrarmos num espaço quase sempre digital, em que os conteúdos são feitos para nós. E ao visitarmos rádios, sobretudo de outras culturas, de outros países, e muitas vezes não fazendo a mínima ideia do que é que está a passar lá, nós acabamos por viver essa experiência em tempo real da música que está a passar naquele momento, naquele sítio, e obrigou-nos a olhar ou ouvir essa música com ouvidos de compositor e como alguém que já sabe que vai roubar aquelas coisas para depois as transformar noutras. E isso foi uma experiência que eu acho que foi muito fixe, nós termos estarmos fechados em casa, com acesso ao mundo inteiro, no fundo, mas sem grandes expectativas. É um pouco como quem passa na rua e repara no acaso que está a acontecer, porque se nós tivéssemos exatamente a mesma abordagem, mas indo nós à procura daquele material, o disco seria sem dúvida diferente, porque seria indo atrás do que já conhecemos. E escolheríamos até as próprias emissoras, não é? As próprias estações que nos podiam dar determinado tipo de música ou determinado tipo de sons. Esse é o lado, eu acho, foi mais interessante, foi esta descoberta. Muitas vezes eu gravava, nem sequer estava propriamente com atenção àquilo que estava a tocar, era uma espécie de background naquilo que era o meu trabalho, né? Tinha que fazer o meu trabalho. E depois, quando chegou a altura de começar a ouvir os fecheiros e a ouvir alguém com um discurso que eu não faço a mínima ideia, do que é aquilo, não sei que é um certo pânico. Exato. Que haja mensagens tipo exato, racistas nós andamos por todo o mundo a gravar coisas em línguas que nós não fazemos a mínima ideia. Sim, o Babel, estou-me a lembrar do Babel, é mesmo uma coleção de vozes diferentes. Obviamente está lá um pastor brasileiro, era difícil de não passarmos por uma rádio do Brasil onde não estivesse um pastor. Mas sabemos o que está a dizer. Esse sabemos o que é que está a dizer, mas todos os outros... e depois é isso que eu estava a dizer, olhar para cada uma daquelas vozes como um instrumento que tem um determinado timbre, não é? E que está a produzir no fundo, uma determinada melodia. E depois, no fundo, é usar, se calhar, aquilo que nós levamos também da própria escola, da academia, não é? Olhar para aquilo e fazer um contraponto daquilo e fazer uma fuga quase, em que entra um tema, depois temos a sua reexposição, etc, etc. E nós andamos por aí. E foi um processo muito interessante e para mim foi um processo muito enriquecedor de todos os pontos de vista, até da forma de olhar os sons. E pronto, e que terminou nesse momento. Tivemos depois uma oportunidade de trabalhar isto também porque isto também tem algo a ver connosco, tem a ver com os dois, tem a ver com esta ligação que nós temos a um lado mais educativo e pedagógico,
trabalhamos com uma escola de música também no som da rádio, a começar pela própria estática, que é aliás o primeiro tema do disco, é exatamente o trabalhar a partir do barulho da estática, a partir do ruído da rádio. Não é? E foi também um processo muito interessante, trabalhar isto em contexto escolar, de escola de música, com jovens, com adolescentes. Acho que é isso. Acho que mais ou menos dissemos, só não dissemos os nossos nomes, os nossos alter egos. Eu sou o Jason. Exatamente, sendo Jorge Pedro, sou o Jason Playback. JP. E tu és Eu sou o Orson Rewind. O Orson Rewind. Nós criámos aqui alter ego com as nossas iniciais, mas com uma história também por trás, e tentámos que depois a nossa personalidade enquanto compositores, refletisse esses alter egos que nós criámos para o Transistor. Isso foi mais o gozo de criar estas personagens e de pensar o que é que estas personagens podiam ser numa hipotética vida, num trajeto. Alguns na América éramos os dois americanos. Sim, somos os dois americanos. E depois nos encontramos. Eu mais geek, mais ligado aos computadores. Exatamente. E eu mais. Porque no fundo também tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com o OR, Oscar Rodrigues, e com o JP Jorge Prendas. Sim, é isso. Nós estamos nesta semana a dar o início ao processo de criação do nosso novo álbum, que vai chamar Rewind Be Kind, e em que mudámos a abordagem para envolver mais as comunidades diferentes à nossa volta, e para passarmos por um outro meio também analógico, neste caso, que é o vinil. Então este álbum vai ser composto e construído a partir de recolhas de vinis que nós fazemos, que as pessoas trazem, para nós fazermos sessões de escuta, para elas comentarem, e esses comentários e esses sons que vamos recolher nessas sessões vão informar a composição do álbum. E o que fizemos aqui na residência também foi um pouco isso, começar a construir os processos para depois implementarmos essa forma de compor. Começámos a digitalizar discos que tínhamos, que também provavelmente mais discos até do Jorge, alguns deles com belas inscrições na sua capa do seu YouTube. E que são discos, neste caso, quase todos do período da altura do 25 de Abril, muitos discos do início dos anos 70, não é? Sim, porque eu vi aqui também a escolha desse repertório, ou desses discos, teve a ver com um trabalho que tínhamos iniciado o ano passado e que não tínhamos terminado, e achamos que era muito interessante pegarmos nesse trabalho e já trabalhá-lo segundo este ponto de vista, segundo este caminho que traçámos do vinil, que é uma coisa que anda à volta do 25 de Abril, e aquilo que fizemos foi de facto digitalizar e trabalhar sons de discos que estão nesse período, que estão sobretudo no antes, canções neste caso um disco do Adriano Correia de Oliveira, outro do José Barata Moura e outro ainda do Manuel Alegre, com poesia nacionais também. E depois um single que é da minha coleção. Eu tinha 5 anos quando aconteceu o 25 de Abril, mas um single que era o tema de abertura, ou a música de abertura do telejornal, e que, como estavam a acontecer sempre notícias na altura, foi uma música com bastante sucesso. A música é, por acaso, insuportável, não é? Ouvimos-la é horrível, mas algumas que quando ouves muitas vezes aquilo dá a volta, não é? Não, o problema desta é exatamente é que ela repete muitas vezes, é péssima, mas aquilo era o tema de abertura dos noticiários na altura do 25 de Abril, mesmo na altura da Revolução. E portanto, aqui juntamos um bocadinho as duas coisas, fomos buscar um pouco daquilo que era a ideia do Transistor do álbum anterior, foi uma sequência daquilo que nós tínhamos feito no álbum anterior, e implementamos já uma série de experiências que tínhamos em mente para esta residência, não é? É interessante que o Oscar estava a falar isto. O Rewind Be Kind vai ser, no fundo, as nossas estações de rádio no Rewind Be Kind vão ser as pessoas que nos vão trazer vinis que nós esperamos que nos surpreendam.
porque vamos fazê-lo em meios muito diferentes. Não vamos fazê-lo com os nossos colegas músicos, também o podemos fazer e também vamos fazê-lo se calhar, mas eu gostava mesmo de ir a uma associação de moradores. Aliás, não gostava não, nós vamos a uma associação de moradores e quero ver o que é que vai aparecer. E portanto isso vai ser um desafio, fazendo aqui esta equivalência, é o mesmo desafio que tivemos quando ouvimos as centenas de gravações de rádios que tínhamos e ouvíamos qualquer coisa que nem sequer percebíamos bem. Neste caso eu acho que nós vamos ter boas surpresas com alguns dos vinis que vamos ter e vai ser um desafio muito, muito interessante. Por outro lado, acho que é um desafio também muito grande deste nosso novo projeto, que é fazer essa construção e depois mostrar às pessoas. Não é? E mais uma vez ponho-me no lugar daquelas que não têm uma ligação, uma afinidade tão grande àquilo que é a música e em particular a música eletrónica. Será muito interessante mostrar-lhes o processo, mostrar-lhes todo o esqueleto, não é? Desde o dia em que levaram o disco, o vinil, até o dia que nós vamos lá depois mostrar a peça que resultou daquilo e mostrar-lhe onde é que estão os bocadinhos, onde é que está, ou como é que foi a nossa linha de construção. Esta residência foi muito importante para definir tudo isso. Acho que sem esta residência íamos ter muita dificuldade. Trabalhamos mais esta semana nesta preparação deste novo trabalho do que trabalhamos juntos no outro disco. Isso não tenho dúvidas nenhumas, até porque, como eu disse, o próprio processo do primeiro disco começa num contexto de confinamento, não é? de pandemia, cada um no seu campo. E depois foram várias mensagens, muitas mensagens trocadas, às vezes conversas de corredor que foram construindo. Desta vez houve tempo para estarmos sentados, às vezes, e dizer, como é que se faz isto? E se a gente fizesse assim? E se fizéssemos aqui uma abordagem também melódica, não ser isto puro e duro aqui, este conjunto de sons que temos aqui, estes instrumentos que temos aqui, vamos fazer aqui uma abordagem mais melódica. E fomos fazer essas experiências e acho que saímos daqui, bom, eu saí certamente mais rico e mais preparado para este novo transistor. E tu? Sim, eu estava a ouvir o que estavas a dizer e estava a pensar que se calhar... E discordar completamente? Não, de todo. Se calhar por sermos os dois compositores, eu acho que isso também influencia. Sim. O nosso contexto vem mais do estudo da composição do que da performance, embora tenhamos tocado e continuamos a tocar também. Mas se calhar por sermos os dois compositores temos muita tendência em tudo o que fazemos, e já fizemos muitas coisas também ao longo dos anos, noutros contextos, de fazer quase a preparação de casa, não é? Não várias coisas pensadas, fazer esse trabalho de compositor e depois viver durante o ensaio, claro que há um grande trabalho que acontece naquele momento, mas em que já temos o plano, às vezes o plano serve para deitar fora, não é? Mas já trabalhámos sobre isso, é um trabalho mais solitário. No nosso primeiro disco foi muito assim esse processo. Sim. Ao passo que estar aqui, lado a lado, a experimentar coisas e a definir os próximos passos, já nos dá muita liberdade para que, mesmo que seja assim, já temos um lado comum que depois podemos usar para expandir, e eu acho que isso foi extremamente positivo e a mim interessa-me cada vez mais este lado de no fundo, estar em comunidade, estar com as pessoas, ligar ao lado mais material da música, não é? Mais material do som, de pôr a mão na massa, neste caso pegar nos vinis e perceber que está ali o som uma coisa que estou a fazer esse processo há algum tempo, quase de rematerialização, depois de muitos anos de desmaterialização. Acho que é um processo mesmo muito, muito importante, mesmo enquanto ponto de partida para a composição. É engraçado, eu nunca tinha pensado nesta perspectiva, mas concordo em absoluto com o Oscar. O meu trabalho como músico, sobretudo na parte da conceção, é solitário. Aliás, até agradeço que seja, que ninguém me chateie muito,
mas é verdade, não é? Todos nós temos um bocadinho esse lado e se calhar vem da própria academia, não é? Vem da escola, agora vais para casa fazer isto e tu vais fazer aquilo ou vais ter que escrever uma peça para alguém ou vais ter que escrever arranjos ou canções mesmo, mas faço sempre tudo sozinho, nunca... A ideia da parceria foi sempre, mesmo a parceria foi sempre à distância, foi no género de canção, o género mais simples foi, olha, tens aí algum texto, manda-me que eu faço, não é? E eu faço a canção, ou então há 30 anos fazia lá numa cassete e alguém depois escrevia um texto por cima, percebes? Esta coisa de estar sentado e estar a discutir uma ideia é algo que é, mesmo para quem já tem 57 anos, é uma coisa nova para mim. É engraçado, nunca tinha tido esse tempo e também por aí esta residência foi muito interessante. Sim, nós muitas vezes falamos, só para terminar, os projetos que fazemos às vezes com o pessoal do teatro, da dança, cinema um bocado diferente, mas que há muito mais o hábito de residência, de tempo de trabalho no local. Sim. E que nós às vezes chocamos um pouco com isso, porque nós músicos há muita coisa que não dá para fazer na hora, a não ser que seja só improvisação, isso também é perfeitamente legítimo e já o fizemos muitas vezes. E eu gosto muito desse tipo de trabalho também, mas quando estamos a compor para aquilo, temos mesmo de aparecer com as coisas preparadas e às vezes chocamos um pouco, porque o pessoal quer estar nesse contexto de residência mais tempo em criação e nós ficamos um bocado de género, ok, estamos aqui a olhar para estes tipos que estão a discutir uma coisa, que eu agora estou só à espera que eles tomem a decisão e depois me digam o que é para fazer. Sim, para depois isto dar para casa, não é? Porque depois tens que pôr as coisas nos dedos e tens que... são processos diferentes. E aqui serviu para nós, se calhar pela primeira vez, termos a experiência contrária disso, não é? De vir aqui do zero e pensar como é que se compõe uma coisa em conjunto, assim lado a lado, em vez de, sem trazer grandes ideias, não é? Sim, sem dúvida. É isso.